o slides para a gente começar. Sejam todos muito bem-vindos. Me digam aí como é que vocês estão. Pairuz estava ansiosa para entrar, Tiziana também. Estava abrindo aqui o nosso sistema. E eu achei engraçado porque eu preparei estava rindo aqui sozinho esperando vocês. Eu preparei o AVA todo em julho, com fotozinha, com coisinha colorida, botando lá o link para as nossas aulas do semestre, tudo bonitinho. E agora, praticamente em novembro, foi que a Negrada descobriu que lá estava o link, né, para as nossas aulas. Né? Eu digo é válida, mas antes tarde do que nunca. Né? Como é que vocês estão? O que é que vocês estão... Freitas, estou lhe vendo. Tudo bom, meu amigo? Oh, tudo bem? Eu queria fazer um testemunho aqui. Pode ser? Diga lá. Pode, querido. Gente, com relação a essa doença aí que nos atinge, tá? Eu venho sofrendo muito aqui em casa. Me encontro com minha mãe na UTI, numa situação muito delicada, já no 7º dia. Me encontro doente em casa, meus pais também doentes, minhas irmãs, todo mundo doente. Não relaxem não, tá? Tenham cuidado. A doença existe realmente e a gente só acredita quando chega perto, tá? Professor, eu estou voltando agora a assistir suas aulas depois de um tempo, tá? Eu notei sua falta. Eu tava de fato preocupado, e não é papo de professor, não, porque você sempre foi muito atencioso, você sempre ligava a câmera, me dava uma boa tarde, e eu estava realmente sentindo falta, Freitas. Mas assim, fica a nossa oração, todos nós aqui, mais do que nunca, vamos rezar aí pela pronta estabelecimento da sua mãe, da família toda. A doença é séria, temos que ter cuidado, né? Mas Deus é maior do que ela e muito. Então Deus vai lhe dar essa cura e principalmente da sua mãezinha. Mas eu assim, eu agradeço o seu emocionado testemunho, porque é importante. A gente às vezes, né, a gente já pensa nessa luta aí há mais de 7 meses, então é normal que a gente às vezes dê uma fraquejada, né? Muita gente aí já, claro, o desejo de todo mundo é voltar à normalidade, mas é importante a gente ter esses cuidados, que são cuidados básicos, mas que fazem diferença tremenda do uso de máscara, do distanciamento, do limpar as mãos. Eu sei que às vezes parece antipático, por exemplo, aqui no elevador do meu prédio, um dia desse, uma pessoa quis entrar, eu estava com a minha esposa, eu disse, olha, não entra, espere, se a senhora tiver com pressa, não tem problema, a senhora entra, mas a gente desce, espera o próximo elevador. Isso às vezes soa antipático, mas infelizmente a gente está precisando desse tipo de conduta. Mas a gente foi bom o seu testemunho, que a gente possa intensificar as orações, cada um de nós na fé individual de cada um vai rezar. Nos mantenha informados, por favor. Fique à vontade. Eu compreendo que às vezes a gente não está muito legal com a cabeça para assistir aula, fica frio. Qualquer dificuldade que você tenha na prova semana que vem, me mantenha informado. A gente sempre encontra uma solução. Tá bom? O importante agora é ficar aí na sua saúde, na sua família, na saúde da sua família, e a gente vai vencer isso. Tenha fé. Eu agradeço, professor. Eu vou assistir a aula hoje direitinho. Vou Tá bom, tentar retomar a situação. estamos aqui sempre à disposição e repito, semana que vem nós temos prova, qualquer dificuldade que você tenha, me reporte, você tem o meu WhatsApp, me mande ali que a gente vai administrando isso, que a minha disciplina e a minha prova não sejam uma preocupação nesse momento. Canalize sua energia aí para a sua saúde, a saúde da sua mãe, da sua família, nos dê notícia, mas eu tenho certeza que as notícias serão as melhores possíveis. Eu lhe agradeço, professor. Eu agradeço demais pelas Tá palavras. bom, querido? Estamos sempre por aqui, viu? Tá ok. Um abraço. Então, pessoal, vamos mais do que nunca intensificar aí os cuidados, intensificar a fé, vamos a pedir aí pela saúde do Freitas e toda a família, e que ele vença esse momento, que é um momento difícil, a gente tem que ter muito respeito. Foi muito feliz esse testemunho dele, para que a gente não perca de vista isso, né? A gente tende, isso é natural, a gente está vivendo isso há muitos meses, e é realmente muito, muito difícil, né? Uma série de limitações, mas a gente vai ter esse tipo de cuidado. Cristine, estou vendo aqui sua mensagem também, a gente também vai rezar por ela,
tá certo? Vamos ter fé que Deus é maior do que tudo. A gente consegue, e ele é muito bom, né? Então ele vai fazer esses milagres. E nos mantenham, por favor, Cristine e Freitas, também informados. Semana que vem, qualquer dificuldade com a prova, também me reportem. A gente está encarando o semestre com muita seriedade, vocês são muito assíduos, estão sempre aqui, mas a gente precisa entender, a gente precisa entender que nesse momento a gente tem aí outras prioridades, e eu entendo muito bem, certo? Então não me hesite em compartilhar qualquer dificuldade para que eu possa, dentro das possibilidades, ajudar vocês, tá bom, queridos? E aí eu queria aproveitar, já que a gente está fazendo essa breve colocação, para que vocês me digam o que é que vocês estão sentindo da disciplina. Eu volto e meia volto a esse tema, porque para mim é muito importante ter essa devolutiva de vocês, esse feedback. A gente está vivendo um semestre tão atípico, né? Então, para mim, quando a gente está junto ali presencialmente, é mais fácil eu sentir um pouquinho como é que vocês estão. Mas me digam aí como é que vocês estão caminhando, o que é que vocês estão achando da disciplina, o que, é que a gente pode melhorar. A gente está chegando aí praticamente no encerramento do segundo ciclo. Semana que vem nós já temos prova, e aí o que, é que a gente pode melhorar em relação a isso. Me digam aí o que, é que vocês estão achando. Por favor. Alguém quer um cafezinho? Uma rocha? O que é que vocês estão sentindo? É hora de críticas e todas as sugestões. Tiziana, eu sei que você toda aula acompanha com um cafezinho aí, eu fiquei com inveja. Eu disse, não, vou logo preparar o meu para não ficar, né, desejando o café dos outros. Eu não tenho uma crítica, professor. Eu tenho uma sugestão que depende muito do tempo que nós temos nossa aula, que é analisar mais casos práticos. Pegar o senhor pede para nós pesquisarmos alguma decisão de algum tribunal, alguma vara, depois de debatermos aqui. Se tiver tempo, eu acho algo muito interessante. Excelente sugestão, João. Eu te confesso que eu tinha pensado em fazer isso, mas eu tinha um pouco mais, eu estava me concentrando para a gente avançar e terminar logo a matéria. Eu planejei 2 aulinhas no final do semestre, que são aulas que eu coloquei no meu planejamento como aulas extras, João, exatamente para a gente fazer esse tipo de atividade. Eu vou preparar um Kahoot para a gente brincar aqui um pouquinho, fazer uma pesquisa de jurisprudência, analisar uns casos. Eu não quis fazer isso ainda, te confesso. Esse semestre é um semestre muito, muito complicado de tempo, né? Às vezes a aula não rende tanto quanto a gente queria. Eu estou preferindo avançar com a matéria, mas está anotada aqui a sua sugestão, e a gente vai fazer isso no finalzinho do semestre, depois que a gente, digamos, passar a régua na matéria. A gente vai ter isso, porque a gente vai terminar a nossa matéria na última semana de novembro. Última semana de novembro eu vou ter visto todo o nosso conteúdo com vocês. E aí a gente ainda vai ter aí umas aulinhas antes da semana de provas para poder fazer esse tipo de atividade. Mas eu agradeço a sua sugestão, viu, João? Está devidamente registrada. Queridos, eu queria aqui, lembrando, né, que na semana que vem nós temos prova, né? Então, semana que vem nós temos prova dia 27 e 29. Eu sei que vocês já sabem, vou botar aqui a matéria. Eu sei que vocês já sabem, eu só por desencargo de consciência queria compartilhar com vocês aqui, vou compartilhar aqui a minha tela. Tem alguma diferençazinha? O de vocês é mais simples, porque o meu eu tenho acesso aqui a todas as minhas turmas, inclusive da pós-graduação, mas veja, aqui, você vê todos os módulos aqui, né? Apresentar aqui para Fairuz, o linkzinho que já está aqui, a ementa, tá certo? E temos aqui os módulos. Aí esse módulo provas, né? A gente vai, quando você clicar aqui, clicou, aí ele abriu, veja que aqui você tinha a AV1 primeira chamada, a AV1 segunda chamada, que vocês já fizeram lá em setembro, e aqui eu já lancei, a AV1
primeira chamada, AV2, primeira chamada, AV2, segunda chamada. Veja que está restrito, está aparecendo aqui, disponível a partir de 27 às 5 da tarde. Então, está igualzinha a estrutura da prova anterior, 5 da tarde da terça-feira, vocês têm acesso à primeira chamada. Eu não vou clicar aqui porque é restrito para vocês, para mim não. Para mim a prova aparece, então deixa eu ter cuidado aqui. E na segunda chamada, no dia 29, mesmo esquema aí, às 17 horas. Vocês sabem, fica já sabendo, né, que é normal que ali no comecinho da prova tenha talvez um congestionamento, né, no site. Isso é normal, mas o tempo é mais do que suficiente. Vocês terão a partir das 5 da tarde até as 8 da noite. São 3 horas para fazer a prova. A prova eu tentei fazer com a mesma estrutura da anterior, que a gente já teve aí a experiência. Eu tirei aquelas linhas, como eu falei para vocês, que só atrapalhavam vocês. Então, só as duas questõezinhas lá subjetivas e o falso e verdadeiro. Quanto à identificação, não se preocupe, vai ser igualzinha, Lohana, eu não quis mudar muito. Time que está ganhando a gente não muda, né? Vocês já estavam acostumados com aquele padrão. A única diferença visualmente, Lohana, é que eu tirei as linhas, para ficar mais fácil para vocês. Quanto à identificação, eu sei que há dificuldade de preencher aquele cabeçário. Não se preocupem, porque como vocês mandam pelo sistema, o sistema me dá individualizado cada prova. Então, eu tenho acesso diretamente à identificação de quem é a prova. Então, está tudo igual a AV1 para não ter nenhum tipo de dúvida, tá bom? Então, semana que vem a gente não vai se encontrar aqui, não vai ter aula aqui, porque será dedicada à prova, tanto na primeira quanto na segunda chamada. Em relação à prova, alguma dúvida? Tá tranquilo? Então, hoje nós vamos terminar a matéria de competência. Eu estou devendo a vocês os 2 últimos incisos que nós não vimos ainda, que é o inciso 5º, conexão e continência, e o inciso 7º, prerrogativa de função. Então, nós vamos finalizar esses 2 hoje. Com isso, a gente termina a matéria da prova, e na quinta-feira a gente faz uma aula para tirar dúvidas. Quinta-feira eu não vou fazer chamada, vai ser uma aula só para aqueles que têm dúvida, virem aqui para a gente tirar essas dúvidas, tá bom? Então, exatamente, Antônio, dia quinta-feira, dia 22, é revisão com as dúvidas de vocês, tá bom? Então, hoje a gente termina a matéria, repito, ação civil ex delito e competência. Deixa eu aproveitar que eu estou com a aba aberta aqui para fazer uma explicação para vocês, tá? Eu quero explicar isso para vocês. Veja qual é o nosso conteúdo aqui. Introdução, né? Sistemas processuais, etc. Lei processual penal no tempo e no espaço. Princípios nós já vimos. Sujeitos a gente já conversou. Eu não faço uma aula específica sobre sujeitos, porque a todo momento eu vou diluindo isso, como vocês viram. A gente falou de ação penal e etc. Falamos de investigação criminal, falamos de ação penal e estamos concluindo aqui competência. Tá? Vejam que pela nossa ementa, isso aqui é a ementa do curso, nós já finalizamos as unidades 1, 2, 3, 4, e 6 e 7. Vai ficar faltando só essa unidade aqui, ó. Prisões processuais, medidas cautelares e liberdade provisória. Não consta na ementa, e eu não sei porquê, já dividi isso, inclusive, com colegas, não consta na ementa oficial do curso um tema chamado processos e questões incidentais. Vejam que não está na ementa do curso. Mas a gente não pode deixar de ver. Então, quando nós voltarmos da prova, nós vamos ter 2 aulas dedicadas a questões e procedimentos incidentais, e logo a seguir, nós entramos aí na última unidade, a última que nos falta, que são as prisões
processuais. Eu estou fazendo essa explicação porque quando a gente voltar da prova, a gente vai ver uma matéria nós já vamos ver essa matéria, e aí vocês podem dizer, poxa, mas não vai... a gente não vai ter isso na ementa. Eu sei que não tem na ementa, mas tem no código, e a gente precisa ver essa matéria. Então, Vanessa, a gente vai terminar ainda em novembro o meu planejamento. Eu sou muito rigoroso com esses planejamentos que eu faço. Para mim, terminar isso na última semana de novembro. Então, na última semana de novembro, a gente vai estar com toda a matéria resolvida, e aí a gente vai ter aí a primeira semana porque a nossa prova, a AV3, ela será no dia 8 e 10 de dezembro. A gente vai ter essa semaninha inicial aí, Vanessa, de dezembro, para fazer atividades como essa que o João sugeriu, né, aprofundar algum tema e etc. A gente termina bem a matéria no final de novembro, e aí vamos, de forma muito confortável, para dezembro, para a prova e a revisão final. Então, a gente vai ver essa matéria, insisto, porque ela é muito importante, apesar de não estar formalmente na nossa ementa. Tudo bem? Consegui explicar isso? Ou seja, nos faltaria apenas a unidade de prisões, mas eu vou acrescentar mais uma, porque é uma matéria bastante importante. A gente vai ver exceções, questões prejudiciais, conflito de jurisdição, incidente de sanidade mental, são alguns temas bem interessantes que a gente vai ver. Muito bem. Para que nós finalizemos, repito, a matéria, vou ver com vocês os dois últimos incisos que nos faltam. E o primeiro deles, lá, repito, do artigo 69, é o inciso 5º, conexão ou continência. Primeira coisa importante sobre esse critério da conexão e da continência. Quando a gente fala sobre conexão e continência, nós estamos falando obrigatoriamente, necessariamente, no elemento da pluralidade. Então, quando a gente fala de conexão e continência, nós estamos falando num elemento plural. O que é que isso significa? Isso significa que nós vamos ter vários agentes praticando vários crimes. Então, até agora, naquelas últimas aulas que nós tivemos sobre competência, a todo momento que a gente trabalhava com a ideia de que fulano praticou o crime X contra cicrano, Beltrano praticou o crime tal contra... Aqui não. Aqui nós temos o elemento que é o elemento plural. Temos uma pluralidade a ser observada. E aí vamos começar já identificando qual é, queridos, a diferença básica, qual é a diferença essencial entre o critério da conexão e o critério da continência. Nós temos uma diferença essencial. Na conexão, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter a pluralidade de agentes e a pluralidade de crimes. Então, na conexão, eu tenho vários agentes praticando vários crimes. Tanto os agentes quanto os crimes são, na conexão, plural. Na continência, nós vamos ter um agente praticando vários crimes, ou vários agentes praticando um só crime. Então, veja, a conexão, digamos, é mais plural do que a continência. Porque na conexão eu tenho vários agentes praticando vários crimes. Há, portanto, uma lógica plural maior. Tanto nos agentes quanto nos crimes, eu vou ter a pluralidade. Na continência, não. Eu vou ter um agente praticando vários crimes,
ou vários agentes praticando um só crime. A gente vai ver agora, portanto, deixa eu compartilhar aqui a minha tela para que vocês possam ver especificamente como é que isso é tratado no próprio código, tá? Então, veja só. Só esperar. O que é que nós temos aqui? O artigo 76, ele define as hipóteses de conexão. Então, ele vai dizer, a competência será determinada pela conexão. Inciso 1º, se ocorrendo duas ou mais infrações houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo ou lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Então veja que eu destaquei aqui propositadamente em laranja, vocês estão enxergando aí, pessoas. Então, o que eu tenho na conexão? Sempre na conexão, anota isso, toma nota disso, eu tenho vários agentes e vários crimes. Beleza. Mas o código vai delimitar 3 circunstâncias, 3 situações nas quais nós vamos ter a conexão. O código delimita em 3 circunstâncias, em 3 elementos, a existência dessa conexão. No primeiro inciso, nós vamos ter o que a doutrina chama de conexão intersubjetiva. No inciso 1º, o elo, o ponto de conexão, são as pessoas. O que faz unir isso é esse conjunto de pessoas. E aqui um parênteses, tá certo? Eu estou falando para vocês que conexão e continência são situações onde eu tenho vários agentes e vários crimes, no caso da conexão, e no caso da continência eu tenho vários agentes praticando um crime, ou um agente praticando vários crimes. Mas existe o elemento plural. E qual é a consequência disso? Naquelas situações, naquelas circunstâncias em que você reconhece a existência da conexão e da continência, quando você verificar que houve conexão e continência, a consequência disso é que estes crimes serão reunidos e processados num único feito, num único processo. Então, veja, quando a gente fala de conexão e continência, a consequência prática é a unidade de processo e julgamento. Ou seja, um só processo. A grande razão de ser da conexão e da continência é pegar tudo isso e processar num único feito. Então, aqui, eu não vou precisar oferecer uma ação para cada réu. Eu não vou precisar oferecer uma ação para cada crime. Não. Eu junto toda essa galera e faço um processo único. Então, quando você identifica, na prática, a ocorrência, a existência dessas hipóteses de conexão de continência, a consequência processual é a unidade de processamento e de julgamento. Na prática, eu terei um só processo cuidando disso. E aí, em que situações isso vai ocorrer? A gente fecha o parênteses e volta aqui para o artigo 76. O artigo 76, portanto, é aquele artigo que vai nos indicar as situações de conexão. Ele indica as hipóteses de conexão. E ele faz isso em 3 incisos. No primeiro inciso, o elo, o ponto de ligação, são as pessoas. Por isso que a gente vai chamar isso aqui de conexão intersubjetiva. E aí, veja, quando é que acontece a conexão intersubjetiva? Ele traz 3 situações. Verifica que ele traz aqui, ó, um ou bem aqui, estão vendo ou um ou bem aqui. Então, o que ele está dizendo? Se ocorrendo 2 ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas. Aí nós chegamos no primeiro ou.
Então, a primeira situação é, essas pessoas estão reunidas no mesmo lugar, no mesmo tempo. Imagina, por exemplo, um saque a uma loja. Várias pessoas estão saqueando aquela loja. Aquelas pessoas não se conhecem, aquelas pessoas não agiram em concurso, aquelas pessoas nunca se viram e nunca se verão de novo. Mas o que é que vai acontecer? Ao invés de eu oferecer uma ação para cada um, já que eles praticaram um crime de furto, um crime de dano, eventualmente o um crime de roubo, eu vou juntar tudo isso num único processo. Então, a primeira figura do inciso primeiro é essa conexão intersubjetiva por simultaneidade. O momento do crime é o mesmo. Mas ele continua. Ou por várias pessoas em concurso, embora diverso tempo e o lugar. Então, se eu tenho várias pessoas praticando vários crimes e essas pessoas estão ligadas por uma ligação subjetiva, lembra das tuas aulas lá de Pena 1, quando você via o concurso de agentes e você via lá que no concurso de pessoas, o que gera o concurso de pessoas é essa ligação, esse liame subjetivo. Então, se essas pessoas estão conectadas, estão ligadas subjetivamente, mesmo, veja só, que diverso tempo e lugar, eu terei a aplicação desse concurso. Eu já te respondo, Lohana, só para finalizar, ou por várias pessoas, umas contra as outras. Né? Antônio, se a gente tivesse ensaiado, não seria tão precisa essa tua colocação, porque isso que o Antônio coloca aí, do crime de rixa, é exatamente essa última figura, por várias pessoas umas contra as outras. É exatamente, Antônio, a figura da rixa. Todo mundo está brigando com todo mundo, eu não sei por que eu estou batendo, mas também não sei por que eu estou apanhando, mas estou na rixa aqui. É exatamente essa figura final aqui de crimes onde todos estão praticando contra todos. Né? Exatamente, Lohana. Sendo um caso de conexão ou sendo um caso de continência, eu vou ter a unidade de processo e julgamento. Ou seja, se eu visualizar que naquele caso se aplica uma das hipóteses de conexão ou uma das hipóteses de continência, a consequência processual disso é reunir tudo isso num único feito. Tá? Quer sejam esses casos do artigo 76 que nós estamos explorando aqui na conexão, quer os que a gente vai explorar daqui a pouco na continência, tá bom? Mas assim, o que é que eu quero que você entenda, por isso que a tua pergunta é bem legal. Na hora que eu visualizar na prática que há conexão, ou que eu visualizo na prática que há continência, a consequência processual é efetivamente que a gente tenha, dentro desse contexto, a reunião, né, de tudo isso, todos esses crimes, todas essas pessoas, num único processo. Tá? Então, veja, o elo, o ponto de conexão do primeiro inciso são as pessoas. Segundo, ele fala o seguinte: se, no mesmo caso, qual é o mesmo caso? Ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras. Então, veja que o que conecta no inciso primeiro são as pessoas, está aqui em laranja. O que conecta no inciso segundo são as infrações. Então, o elo aqui são as infrações, são os crimes. Então, imagina que aqueles agentes foram a uma lotérica, roubaram aquela lotérica, cometeram ali um crime, consumaram um crime de roubo. Dias depois, eles tomam ciência de que uma testemunha os identificou e essa testemunha será ouvida pela polícia. Aí eles vão à casa daquela testemunha e matam aquela testemunha. Então vejam, eles tinham cometido o roubo e agora cometeram um outro crime. Eu tenho uma pluralidade de agentes e eu tenho uma pluralidade de crimes. E aí, o que é que une esses crimes? O que é que conecta esses crimes? O que é que vai conectar? As infrações. Uma infração é praticada para garantir a ocultação, a impunidade da outra. O elo, né, o ponto, o elemento de conexão do inciso primeiro são as pessoas.
os elementos de conexão do inciso segundo são os crimes. E no inciso terceiro, a gente vai ter o que a doutrina chama de conexão instrumental, que é quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, o ponto de contato, o ponto de conexão do inciso terceiro são as provas. Então, o que nós temos aqui? Quando eu tenho conexão, eu vou ter a reunião de todos esses processos e todos esses agentes. Mas o que gera a conexão? Ou uma ligação entre as pessoas, inciso primeiro, ou uma ligação entre os crimes, ou uma ligação na prova. Por exemplo, esse inciso terceiro, ele é muito utilizado, pessoal, no caso do enfrentamento do crime organizado. Por quê? Porque quando eu começo a reunir aquelas provas sobre determinada organização criminosa, eu começo a reunir todas essas provas, é muito difícil você separar aquelas provas para dizer, essas provas dizem respeito ao fulano, essas provas dizem respeito ao cicrano. Então, você produz todas essas provas e traz para aquele processo todos os membros da organização criminosa e apura todos os crimes que eventualmente eles tenham praticado. Porque imagina se você tivesse que oferecer uma ação penal para cada membro da organização e ter que replicar essa prova em cada processo. Imagina o custo financeiro, o custo de tempo, de trabalho. Então, a conexão é pensada, da mesma forma, a continência, para simplificar a apuração processual penal, compactando, concentrando, reunindo um único feito, toda a galera e todos os crimes que ali estão envolvidos. Agora, o que gera efetivamente isso é ou a existência de pessoas que se interrelacionaram, crimes, ou mesmo a prova, tá? Não, pergunta da Lohana é sensacional. É muito importante essa tua pergunta, Lohana. Esses incisos, olha o que ela diz, mas para caracterizar a conexão, necessariamente tem que ter a ligação com a prova, pluralidade de agentes, mais pluralidade de crimes e mais ligação com a prova? Não. Essas alternativas dos 3 incisos, Lohana, são alternativas mesmo, tá certo? Então, eu tenho a conexão dos agentes, dos crimes, ou apenas das provas. Então, mesmo que eu não tenha tanta identidade de provas, vamos voltar para aquele exemplo lá da lotérica. Eles invadiram a lotérica, praticaram um roubo. Dias depois, vão à casa de uma testemunha e praticam um homicídio. Veja, as provas do homicídio nada tem a ver com as provas do roubo, necessariamente. São testemunhas diferentes, perícias diferentes, até porque foram em momentos diferentes. Mas como esse crime foi praticado para garantir a impunidade desse, existe a conexão. Então, foi muito feliz a tua pergunta, para que a gente entenda que a ligação com a prova é uma das opções que eu tenho para gerar. São completamente independentes, Cristine. Ou seja, eu posso gerar a conexão pelo inciso primeiro, ou pelo inciso segundo, ou pelo inciso terceiro. São hipóteses independentes, basta uma delas, exatamente. Eu não preciso ter as pessoas praticando a conexão entre os crimes e a conexão da prova, não. Basta um desses elementos. Né? Exatamente, Lohana. Então, veja, no crime organizado, eu vou voltar à tua pergunta para que a gente possa fixar bem isso. No crime organizado, por exemplo, nem sempre todas aquelas pessoas se conhecem, nem sempre aqueles crimes são tão relacionados assim. Mas como é uma organização, divididas em núcleo e etc., na hora que eu começo a produzir a prova, aquela prova vai reverberando em vários crimes. Se eu separar, vai dar muito trabalho. Então, eu trago aquela prova e gero um processo único em relação àquilo. Tá claro? Tá tranquilo? Belezinha? Posso avançar para a continência? Massa a tua pergunta. Eu te agradeço pela pergunta, Lohana, foi muito boa. Na continência, o que a gente vai ter? Praticando vários crimes, ou vários agentes praticando um só crime. Então, veja, aqui a pluralidade vai estar só de um dos lados. Então, o que a gente tem aqui no artigo 77?
A competência será determinada pela continência quando 2 ou mais pessoas forem acusadas da mesma infração. Então, veja só, 2 ou mais pessoas, plural, da mesma infração singular. Ele não está falando 2 ou mais pessoas forem acusadas pelas mesmas infrações. Não, é singular. Então, eu tenho, por exemplo, imagina, 3 agentes que praticaram um homicídio, 3 agentes que praticaram um roubo. Isso é muito comum. Eu vou reunir num processo único aqueles 3 agentes. É um crime só que eles praticaram, venho aqui com os 3 agentes. Já no inciso segundo, deixa eu voltar aqui que eu passei demais. No inciso segundo, ele fala o seguinte: no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, 53 e 54. Isso aqui está furado. Isso aqui, na verdade, são os artigos 69, 70 e 73 do Código Penal. Isso aqui é aquelas coisas estranhas que a gente tem na legislação. Essa redação aqui do inciso 2º é a redação original do Código de Processo Penal, lá de 1941. E aí fazia menção a esses artigos. Mas o que aconteceu? Em 84, a parte geral do Código Penal foi alterada e não se atualizou o Código de Processo Penal. Então, na verdade, ele está falando aqui que eu vou aplicar a continência quando eu tiver o concurso material, formal, e o resultado diverso do pretendido. Então, o que a gente tem aqui? No inciso 1º, eu tenho 2 ou mais infrações, 2 ou mais pessoas praticando a mesma infração. Então, aqui no inciso 1º, a pluralidade é dos agentes, não da pessoa. E no inciso 2º, uma pessoa praticando várias infrações. Tá? O que a gente vai ter? Então, o que nós já entendemos? Nós já entendemos que a conexão se dá nas hipóteses do 76, vários agentes, vários crimes. A gente já entendeu que a continência se dá nas hipóteses do 77, vários agentes, um crime, ou um agente, vários crimes. E nós já entendemos que conexão e continência gera, né, a consequência da conexão e da continência é efetivamente a junção, a reunião num só processo. A gente já sabe o que é conexão, a gente já sabe o que é continência, e a gente já sabe que quando a gente tiver conexão e continência, um só processo nós vamos ter. Mas onde esse processo vai se desenvolver? Em que juízo esse processo vai se desenvolver? Vocês devem se lembrar que há 3 aulas atrás, quando nós começamos a estudar a competência, eu disse a vocês que esse inciso, a conexão e a continência, a gente deve começar por ele, porque ele consegue sozinho me dar uma resposta. Né? Ele vai me dar uma resposta. Aqui, Lohana, é o seguinte: eu preciso saber qual será o juízo competente para que eu possa pedir a distribuição. Olha o que diz o artigo 78, Lohana. Então, a gente já sabe o quê? Quando é que acontece a conexão, quando é que acontece a competência, e a gente já sabe que isso vai gerar uma unidade de processo de julgamento. Beleza. Olha o que diz o 78. Na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Inciso 1º. No concurso entre competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá do júri. Então, se eu tiver, por exemplo, imagina que eu tenho uma continência ou uma conexão entre o crime de homicídio e o crime de fraude processual. Muitos de vocês aqui, Cristine, Rafael e outros, eu não vou citar todos para não perder tempo, mas muitos de vocês foram meus alunos em Penal 3, estão sofrendo de novo aqui comigo em processo penal 1. O que é isso? Primeiro, mau gosto, né? A primeira coisa é mau gosto. E a segunda coisa é falta do que fazer. Então, a gente vai ter o quê? Lá em Penal 3, a gente estudou, Cristine, Rafa e outros, o crime de fraude processual. Lembram dele, né? Do 347.
Então, eu posso ter, André, isso vai ganhar pontos no reino dos céus. Quando você for para o juízo final, isso vai pesar a teu favor, não tenho a menor dúvida disso. O que a gente vai ter aqui? Imagina que eu tenho um crime de homicídio e o crime de fraude processual. Isso aconteceu, por exemplo, naquele caso Nardoni. Eu vou reunir esses dois processos e vou distribuir para onde? Para o juízo do júri. Então, o júri vai julgar o crime originalmente de júri e aquele crime que não é de júri. Esse artigo 78, que define qual é o juízo competente no caso de conexão de continência, é um artigo brutalmente, mas brutalmente mesmo, lógico. A gente vai ver que todos os incisos dele são extremamente lógicos. O que o primeiro inciso está dizendo? Poxa, se você tem um crime de júri e um crime não de júri, pela conexão e continência, você vai ter que juntar isso num processo só. Ora, que eu leve para o júri. Por quê? Porque o júri é especial sobre o outro que é geral. Então, se é para escolher um juízo, que eu escolha o juízo do júri. Veja aí o que diz o inciso 2º. No concurso de jurisdições da mesma categoria, o que ele quer dizer com jurisdições da mesma categoria? Todos os crimes são de competência do júri ou todos os crimes são de competência do juiz singular? Eu tenho, por exemplo, 3 homicídios qualificados. Ou eu tenho do outro lado um roubo, um furto e uma extorsão. Então, no primeiro inciso, ele disse, se eu tiver um crime de júri e um crime não de júri, vai tudo para o júri. No inciso 2º, o que ele está dizendo? Se tiver um crime de júri e outro crime de júri, a gente aplica essas regras. Se for um crime de jurisdição comum e outro de jurisdição comum, aplica essas regras. E que regras são essas? Veja como são lógicas. Preponderará a do lugar da infração a qual for combinada a pena mais grave. Então imagina comigo o seguinte, imagina que o agente praticou um homicídio qualificado em Maracanaú e um homicídio simples em Fortaleza. E você resolveu unir esses fatos por continência. Então, eu tenho ali um homicídio qualificado em Maracanaú e um homicídio simples em Fortaleza. E eles estão reunidos por conexão ou por continência. Eu vou ter que escolher um juízo só, porque há uma unidade de processo de julgamento. Qual será o juízo? O juízo onde ocorreu efetivamente a infração mais grave. No caso, Maracanaú. Tá? Agora, veja o que diz a linha B. Prevalecerá a do lugar em que houver ocorrido o maior número de infrações, se as respectivas penas forem de igual gravidade. Então, imagina que o agente praticou 3 extorsões, sendo que foram 2 em Caucaia e 1 em Fortaleza. Então, veja, eu tenho 3 crimes, os 3 crimes de igual gravidade, porque qual era a solução da linha A? Eu levaria todos os crimes, todos os agentes, para um processo único, onde o crime mais grave aconteceu. Mas se os crimes são de igual gravidade, aí o raciocínio agora não é mais qualitativo, e sim quantitativo. Eu vou processar todos esses crimes onde ocorreu o maior número de infrações. Então, imagina que por conexão ou continência, eu reúno aí 3 extorsões. 2 delas ocorreram em Fortaleza e 1 ocorreu em Caucaia. Como eu vou ter que escolher um só juízo, qual é a solução? Onde tiver o maior número de infrações, já que na gravidade deu empate. Então, eu tenho 2 infrações em Fortaleza, uma em Maracanaú. Tá? Beleza, vamos aqui para a linha C. Firmar-se-á a competência pela prevenção nos outros casos. Então, imagina que eu tenha 2 roubos em Fortaleza, 2 roubos em Caucaia, e que haja conexão entre eles, ou continência. Veja, a gravidade deu empate, a quantidade deu empate. Então, não dá para sair pela linha A, porque a gravidade de todos eles é a mesma. Não dá para sair pela linha B, porque a gravidade é a mesma e a quantidade é a mesma. Qual é a solução que ele vai adotar na linha C? A prevenção. Lembra aquilo que eu falei muito na aula passada. Quando eu não tiver outra solução,
quando der empate, quando eu não puder mais avançar de outra forma, resolvo pela prevenção. E aí ele segue no artigo 78. No concurso de jurisdições de diversas categorias, predominará a de maior graduação. Então imagina o seguinte, imagina que um desembargador de justiça pratique um crime junto com o ministro do STJ. O desembargador, pela Constituição, será julgado no STJ. O ministro do STJ, pela Constituição, será julgado no STF. Veja, eu tenho aqui uma continência entre um desembargador e um ministro do STJ, que juntos praticaram crime. Só que a Constituição diz que o desembargador será julgado pelo STJ, é o critério da prerrogativa de função que a gente vai ver daqui a pouco, e a Constituição diz que o ministro do STJ será julgado pelo STF. Então eu tenho aqui um para ser julgado pelo STJ, outro para ser julgado pelo STF. O que nos diz aqui o inciso 3º? O inciso 3º vai dizer o seguinte, vai dizer, havendo conexão ou continência entre jurisdições distintas, prevalece, predomina a de maior graduação. Ou seja, se eu percebo que aquela conexão e a continência diz respeito, né, a instâncias jurisdicionais diferentes, eu vou reunir todo mundo na maior instância. Então, todos eles serão julgados no STF. E o último dos incisos, que é o inciso 4º, no concurso entre jurisdição comum e a especial, prevalecerá esta, ou seja, prevalecerá a especial, aí não tem muita dúvida, né? Aqui a gente simplesmente aplica a ideia do especial sobre o geral. Não tem aí muita dúvida em relação a isso. Sobre conexão e continência, alguma dúvida? Existe alguma dúvida? Sobra alguma dúvida? Vamos então ao último critério, que é o critério da prerrogativa de função. Eu até falei já deles ultimamente, que é a ideia de nós termos efetivamente a percepção, né, de que na prerrogativa de função, claro, esse terceiro, Cristian, tem muito a ver com o que a gente vai falar agora sobre prerrogativa de função. Então, deixa eu explicar o critério da prerrogativa de função e eu volto a ele, que provavelmente vai ficar mais fácil a compreensão. Né? A gente vai ter a ideia de que eu tenho aqui, dentro dessa perspectiva, a seguinte situação. Aquele agente, né, ele vai exercer uma função diferenciada do Estado, ele exerce uma função diferenciada no Estado, e essa determinada função, o Estado entende que merece uma proteção jurídica diferente. Então, aquele agente, por exercer uma função, por ocupar um espaço diferenciado no Estado, caso venha a praticar um crime, será julgado num juízo específico. Isso só vale enquanto aquele indivíduo de fato exerce essa função, de fato exerce essa determinada atividade. Então, por exemplo, quando aquele juiz se aposentar, quando aquele deputado não for mais reeleito, quando aquele prefeito deixar de ser prefeito, quando o governador deixar de ser governador, ele deixa de ter essa prerrogativa de função. A prerrogativa de função, essa competência diferenciada, ela é do cargo, não da pessoa. É o que a gente costuma chamar de foro privilegiado. Então, o critério, né, da prerrogativa é o que a gente chama de foro privilegiado. Chama de foro privilegiado.
o que nós temos aqui? A ideia de que esta determinada situação é pensada para que aquele indivíduo, enquanto exercer aquela função, venha a ser julgado por um juízo diferenciado, por um juízo próprio em relação a isso. Então, por exemplo, a Constituição diz que compete ao STF julgar o presidente da República em crimes comuns, os ministros de Estado, os comandantes militares, né, e os parlamentares federais e os ministros de tribunais superiores. O STF entendeu que, no caso dos parlamentares federais, isso só vale para deputados federais e senadores, eles só terão direito a essa prerrogativa de função se e somente se aquele crime foi praticado no exercício do mandato eletivo e diz respeito a ele. Né? A gente vai já chegar nessa súmula, que é a súmula 721 do Supremo. Tá? Vai já chegar nessa súmula. Tônio. Então, veja, o Supremo Tribunal Federal é responsável por julgar essa galerinha. Quando eu baixo um nível, o STJ, aí o STJ vai julgar governadores de Estado, desembargadores de justiça. Quando eu baixo mais um nível, eu vou para o Tribunal de Justiça, ele vai julgar os juízes de direito, os prefeitos, os promotores de justiça, e os TRFs julga quem? Juízes federais, procuradoras da República. Então, cada um desses níveis é estruturado. Agora, as constituições estaduais, aí eu chego naquela súmula que o Antônio bem destacou aí, que é a súmula 721, a súmula 721 diz que as constituições estaduais podem criar outras formas de prerrogativa. Então, por exemplo, a Constituição do Estado do Ceará pode dizer que o delegado vai ser julgado pelo tribunal ou qualquer outro. Agora, o que a Constituição do Estado não pode é efetivamente brigar, rivalizar com a Constituição Federal. Tá? Então, quando a Constituição do Estado prevê uma competência prerrogativa de função, essa competência não pode ser conflitante com uma regra da Constituição Federal. Veja só, a Constituição Federal traz uma série de prerrogativas de função. Então, nesse caso, não importa qual foi o crime, onde ele foi praticado, contra quem ele é praticado. Se um juiz de direito do Estado do Ceará praticar um crime, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça. Se um desembargador de justiça do Rio de Janeiro praticar um crime, não interessa qual foi o crime, onde foi, ele será julgado pelo STJ. Tá? Agora, as constituições estaduais podem criar outras esferas de competência, outras hipóteses, desde que não conflitem com o previsto, o estruturado na Constituição Federal. Tá? Então, por exemplo, imagina que a Constituição do Estado do Ceará diga que os delegados de Polícia Civil serão julgados no Tribunal de Justiça. Não há problema que ela diga isso. E isso vai ser válido para qualquer crime que não seja de júri. Por quê? A súmula 721 diz que no caso de crime de júri, já que a competência é prevista na Constituição Federal, prevalecerá o júri. Tá? Só ver aqui a pergunta da Lohana. Não, estou devendo ainda a Cristine, depois eu vejo a Lohana. Cristine, então, o que acontece naquele terceiro inciso do 78? Imagina que juiz de direito praticou um crime junto com o desembargador. O juiz de direito, por força do previsto na Constituição, deve ser julgado no Tribunal de Justiça. O desembargador no STJ. Mas aí o que eu vou fazer? Como eu tenho que escolher só um deles, eu escolho o juízo de maior graduação. O juízo mais importante. O tribunal mais importante. Então, já que eu tenho que unir tudo num só feito, eu vou escolher aquele feito, aquele juízo mais relevante. Consegui explicar agora? Deixa eu ver a dúvida aqui da Lohana. Professor, acho que fiquei com outra dúvida. Se na conexão basta um dos incisos para caracterizar, como diferencia da continência
se nesta basta vários agentes praticando o mesmo crime ou um agente praticando vários crimes. Fica em dúvida porque a pluralidade de agentes pode caracterizar a continência também. Veja só, Lohana, na conexão, sempre, independente do inciso que você tenha, eu vou ter vários agentes e vários crimes. Sempre vou ter vários agentes e vários crimes. Na continência, essa pluralidade ela vai estar só em um dos polos. Então, se eu tiver vários agentes praticando um só crime, eu estou na continência. Porque na conexão eu tenho que ter vários agentes e vários crimes. Agora, pode ser que o que gere a conexão não sejam nem os agentes, nem seja o crime, seja a prova. Veja, organização criminosa, vários agentes, vários crimes. Mas não necessariamente um crime foi praticado para garantir a impunidade do outro. Não necessariamente aqueles agentes praticaram ao mesmo tempo. O que eu tenho ali é uma reunião pela prova. Mas sempre nós vamos ter a pluralidade de ambos os elementos. Tá? Enquanto vocês pensam em mais perguntas, eu vou fazer aqui a chamada rapidinho. Não saiam daí, não me abandonem. Só um minutinho, só finalizando aqui. Eu estou terminando aqui. Bem, mais alguma dúvida? Tá tranquilo? Queridos, com isso a gente encerra a matéria da prova, tá? A matéria da prova, portanto, está encerrado. Ação civil ex delito e tudo isso que a gente viu de competência. Na quinta-feira eu não vou fazer chamada, então a gente vai se dedicar apenas a tirar as dúvidas, a fazer uma revisão em cima desse conteúdo. E semana que vem é a prova naquele mesmo formatozinho que vocês já fizeram a primeira prova, tá bom? A gente não vai se encontrar aqui semana que vem, porque vocês estão dedicados apenas às provas. A gente tem aula, repito, revisão, e a gente volta só depois das provas, tá bom? Fique em paz. Freitas, minha torcida e minhas orações, tudo vai dar certo, tá? Eu tenho certeza que Deus vai fazer, que Deus é muito bom, e Deus faz, né? Cristine também, né? Que Deus ilumine aí, que tudo melhore, se Deus quiser, e vai melhorar, tá? Beijo grande a todos vocês, obrigado pela presença de sempre, a gente se encontra na quinta-feira, tá bom? Uma boa noite a todos.